muito preocupado com essas nossas abordagens quantitativas aqui. Bom, no último vídeo eu estava falando para você um pouco sobre as técnicas de análise quantitativas. E aí eu vou terminar falando um pouquinho desse assunto agora, para a gente concretizar, né, e falando sobre o tipo de conclusão ou de considerações que a gente espera ter dentro de uma pesquisa quantitativa. Eu falei, no último foi teste de hipótese, né? E aí, o teste de hipótese é muito utilizado quando a gente quer analisar a influência de uma variável, né? Então, quando nós queremos analisar outras variáveis utilizando o teste de hipótese, você vai ter que fazer, basicamente, um teste para cada variável, um experimento para cada variável. Agora, se a ideia não é testar uma relação causal, se a ideia é você testar uma relação de dependência ou de independência ou de interdependência, melhor dizendo, você pode utilizar as estatísticas univariada, bivariada e multivariada, tá certo? Qual que é a diferença entre elas? A diferença é que a gente tem na estatística univariada uma variável sendo utilizada, na bivariada duas variáveis sendo analisadas e na multivariada várias outras variáveis sendo utilizadas. Ah, quantas, professor? Quantas você quiser, quantas couber no software que você está utilizando para fazer a análise, tá bom? Então, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui para você, é um exemplo de uma regressão linear, tá bom? A regressão linear é um exemplo de técnica que pode ser utilizada tanto de forma multivariada ou de forma bivariada, dependendo do número de variáveis que você tiver. Se eu tiver, de repente, uma única variável preditora, eu vou usar uma regressão do tipo simples, né? Se eu tiver mais variáveis preditoras, aí eu vou utilizando a regressão multivariada, né? Ou a regressão múltipla. Então, aqui na regressão, o que a gente vai ter? A gente vai ter esses resultados, está tudo assim bem resumido, tá? Mas o que importa a gente olhar aqui? A gente tem esse R2, o que significa esse R2? R2 é o resultado que nós esperamos ter em termos explicativos. Então, vamos dizer assim, vamos supor que a satisfação dos alunos em relação a um professor, ela vai depender da formação do professor, do tempo de aula, das metodologias utilizadas e dos recursos audiovisuais que são utilizados, por exemplo, tá? Então, eu citei 4 coisas aqui. Então, a gente está falando de multivariada, mais que 2, multivariada. Será que essas 4 coisas que eu citei, que essas 4 variáveis que eu citei, elas explicam a satisfação do aluno em relação ao professor? Ah, eu acho que elas explicam sim. Mas com que certeza? Vamos lá. Ah, eu acho que com uns 90% de certeza elas explicam a relação da satisfação do professor, do aluno pelo professor, tá? Esse número, tipo, a certeza, digamos assim, que ela dá de explicação é esse valor aqui do R². Então, quanto maior for esse R, né, quanto mais próximo de 1 ele for, maior vai ser o poder explicativo daquele modelo que você criou. Lembrando que esse modelo que você criou é um modelo que veio da teoria, você não tirou da tua cabeça. Então, você leu em algum lugar que o aluno ele fica satisfeito com o professor quando ele olha para o currículo do professor, para os recursos audiovisuais, para a metodologia, e assim vai. Então, você leu isso em algum lugar. Eu quero ver se isso funciona de verdade. Eu vou colocar isso lá na minha análise de dados e aí eu vou ver. Se esse número obtido do R2 ele for próximo de 1, significa que a teoria está batendo com a realidade. Quanto mais longe de 1, quanto mais próximo do 0 esse número tiver, mais longe da teoria está a realidade, tá bom? E aí, a gente tem esse índice aqui abaixo, que é o prob de F, que é a probabilidade de F, que é o do teste F, tá? Que também vai usar essa regra para dizer aí se o modelo ele é explicativo ou não. E o resultado de um modelo de equação, de um modelo de regressão, é isso aqui que você está vendo aqui embaixo. É uma equação, tá? Então, na equação a gente vai ter, nesse exemplo que eu estou colocando, é um exemplo de um estudo que eu fiz sobre patentes verdes, que é uma coisa que eu estudo, né? Então, eu estou dizendo aqui que o pedido de patentes, ele é causado pelo sistema educacional, pela regulação, pelos paradigmas tecnológicos e pelo mercado. Essas são as variáveis. Só que além dessas variáveis,
ainda tem esse ezinho aqui, ó. Esse ezinho significa o termo de erro de uma regressão. Então, ela explica, por exemplo, 90%, mas tem 10% de termo de erro, que ali está fora, está falhando um pouco no modelo que eu estou utilizando, tá? Isso aqui é um modelo que, por exemplo, você utiliza para fazer a previsão do tempo. Tá? Então, se a moça do tempo está dizendo lá no jornal que vai chover amanhã e não chove, provavelmente foi porque o pessoal que fez essa previsão utilizou uma equação de regressão que não estava muito bem ajustada, que o modelo não estava muito bem ajustado. Olha que bacana, hein? Se você puder fazer isso no teu trabalho. E olha, não é bicho de sete cabeças não, viu? Tem software para fazer isso, até o Excel faz isso, dependendo da quantidade de variáveis. Bom, com esses exemplos aqui, né, eu acho legal a gente pensar o seguinte: no final das contas, o que eu tenho que responder com uma pesquisa quantitativa? A resposta é a mesma. Eu preciso dizer se os meus dados coletados na realidade, se eles confirmam ou não uma teoria. Tá bom? Então, essa é o grande objetivo, esse é o grande gran finale que tem que ter uma pesquisa quantitativa, é nesse sentido. Então, as conclusões, as considerações finais, elas sempre vão ter que recuperar aquilo que você escreveu lá no teu problema de pesquisa e dizer assim, olha, de acordo com a teoria, esse negócio era assim, assim, assim. Só que os meus dados estão mostrando que não é assim, assim, assim. Aí você vai ficar pensando, nossa, mas olha a responsabilidade, hein? Na teoria tá falando uma coisa e eu tô dizendo que é outra coisa. Pois é, meu amigo, aí é que tá. A pesquisa quantitativa, ela tem esta propriedade. Por isso que o pesquisador quantitativo, ele tem que ter muita seriedade naquilo que ele faz, né? Não que os outros não tenham que ter. Todos, na verdade, todos os pesquisadores têm que ser dirigidos por princípios éticos e de responsabilidade, porque produzir ciência não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Mas, para a gente dizer, no caso da pesquisa quantitativa, que a gente analisa padrões e a gente busca sempre generalizar e dizer que aqueles resultados não servem só para aquela amostra, mas para uma população inteira, é preciso a gente ter muito cuidado na condução da pesquisa. Fazer um trabalho sério, de fato, dá trabalho, dá. Eu não consegui pegar um número de respostas, preciso correr atrás de mais. Precisa, né? Porque tem que dar conta dessas questões de representatividade de amostra que a gente está falando, tá bom? Bom, eu espero que eu não tenha te assustado, hein? Que eu tenha, pelo contrário, te animado a fazer pesquisa quantitativa, tá bom? E aí, se precisar de mais informações, se quiser, de repente, mexer em alguma dessas bases de dados, conhecer um pouco mais da economática, por exemplo, de outras bases de dados quantitativas. Professora, quero saber como é que faz uma regressão, me mostra como é que faz um teste de hipótese. Pô, tenho super prazer de contribuir e te mostrar aí como é que a gente faz este processo, tá bom? Vou deixar para você aí, você já tem provavelmente, né, meu e-mail, meu contato pelo WhatsApp, estou super à disposição e estou deixando um convite para você. Bora lidar com números no seu projeto de pesquisa? Vamos? Eu estou aí para te ajudar, tá bom? Fique à vontade, entre em contato se precisar. Muito obrigada por assistir esse curso e aqui no final as referências que nós utilizamos para elaborar essas palavras que nós dissemos aqui para você, tá certo? É isso aí. Um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau.